O Flamengo é inacreditável. É isso mesmo. O jogo ontem, Flamengo e Vasco. E teve um empate inacreditável. E vamos descobrir por que é inacreditável aqui, ó. Separei esse de placa aqui. O pessoal discutindo sobre o jogo do Flamengo e Vasco. Vamos ver a opinião deles. Vamos conversando mais aqui ó, ao longo do vídeo. Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Tá aguentando. Vamos falar de Tech Pix, vai, Meu pô. Deus. Vamos lá, bota na tela aí, ô produção. A gente vai começar destacando o jogo do Flamengo. E aí, ô Jorge Igor, eu já faço a pergunta pra você. Boa, Numa boa, narra esse jogo. porque assim, o torcedor do Flamengo, obviamente, ficou chateado algumas rodadas quando o brasileiro não foi prioridade, né? E aí, pra muitos, fala, pô, um clássico, pode acontecer o resultado de igualdade. Não é por conta desse jogo que o Flamengo, de repente, ficou distante da briga pelo título. Mas um resultado como esse, na situação que o Flamengo tá, tendo em vista ali que o Botafogo conseguiu abrir, que o Palmeiras só tem agora o Campeonato Brasileiro pela frente, dá pra dizer que o Flamengo deu adeus ou não? Difícil. Olha, eu acho que é muito difícil. Muito difícil mesmo, porque sim, sem contar a partida que não teve, né? O Flamengo tem uma partida atrasada com o Internacional. O Flamengo tá a 8 pontos do Botafogo. E tem Copa do Brasil, Libertadores pra jogar junto com o Brasileirão. Um acréscimo dos desfalques. Pedro só ano que vem, Cebolinha só ano que vem. Já tem várias pessoas no DM ainda. O De La Cruz tá pra voltar, mas tá no DM ainda. De novos jogadores pra adaptar. Então acho muito difícil o Flamengo conseguir chegar, disputar essas três frentes. Eu acho que o brasileiro vai ficar pra trás. Mas vamos seguindo aí. Dificulta muito, né? A briga pelo título fica mais complicada. A rodada não foi boa para o Flamengo, porque o Botafogo voltou a vencer, o Palmeiras voltou a vencer, o São Paulo venceu, o Fortaleza não venceu, mas ele traz um ponto fora de casa. Historicamente é difícil pontuar lá contra o Atlético Paranaense. Precisa resgatar, precisa dar água aqui para ajudar o Mauro, senão ele vai ter que parar na ambulância, gente. Vai ter que... Desculpa, o Rasca perdeu, inacreditável. Água pro Maurinho aqui. E acho que é um resultado muito ruim pela questão da matemática do campeonato e com um gosto muito amargo por aquilo que o Flamengo produziu no jogo. Eu acho que esse é o pior dos mundos, né? O combo todo foi de más notícias para o Flamengo ontem. Ele perde o Luiz Araújo, que vinha sendo um dos melhores jogadores, dos que sobraram. Quem não Desfalque, tá no DM, absurdo. o Luiz Jogando Araújo muito o vinha Luiz Araújo. de novo se destacando e ele machuca aos 20 minutos. Parece ter sido uma pancada, talvez não seja nada sério, mas ele não teve condição de terminar o clássico. Então você perde mais um titular machucado, você supera o teu rival em posse de bola, em finalizações, Gol em que o Bruno chances Henrique errou claras, aí, ó, acerta a trave inacreditável, duas velho. vezes no segundo tempo, por exemplo, como essa do Bruno Henrique, sai na frente do placar e acaba tomando o empate e não consegue somar esses 3 pontos no final. A gente está sempre diante desse conflito de analisar o resultado e a atuação e o processo. É que as coisas elas não podem ser descoladas, né? E você também tem que dar o peso correto a cada uma delas. Você não pode só analisar resultado, ignorar processos e o contrário também. Agora, a atuação não foi ruim. Não dá pra gente chegar aqui e falar, pô, o Flamengo não jogou nada. Muito pelo Flamengo, contrário até. Foi, o Flamengo jogou até bem. Porque fez uma péssima atuação. Não foi. O Flamengo foi superior ao Vasco em praticamente todo o jogo, tirando ali aquele iniciozinho, os primeiros 5 minutos, quando o Vasco tentou ali no ímpeto e tal, chegar ao ataque, forçar um pouquinho. No mais, o jogo foi do Flamengo. As ocasiões foram do Flamengo. O ritmo do jogo foi condicionado pelo Flamengo. Os estreantes do Flamengo foram bem, né? Gostei do Plata, gostei do Alexandro. Só que o clássico tem muito disso, né? O clássico e a falta de solidez do Flamengo. Esses fatores novamente apareceram. O Flamengo sofreu no contra-ataque, se discute muito o avanço do Léo Pereira, fez falta, porque o Flamengo tinha um zagueiro a menos no momento em que saiu o contra-ataque do Vasco. As alterações do Vasco foram mais felizes que as do Flamengo. O Gabigol não entrou bem, está numa volta de lesão, a gente sabe, mas ele não vem bem há muito tempo. E o Carlinhos entrou pior ainda, e os reservas do Vasco participaram diretamente da jogada do gol. Então eu acho que é cara de derrota. Acho que o rubro-negro foi para casa ontem, puta, perdemos o jogo. E o Vascaíno Derrota. com Com certeza. Empate com cara de derrota. Porque a gente sabe que é clássico e tal, e é um Vasco que eu acho que hoje a gente vai falar também, obviamente, do Vasco, né? Mas eu acho que é um time que hoje compete. Antes, talvez, no campeonato, quando começou, a gente colocava, pô, vai enfrentar o Vasco, pra quem quer brigar na parte de cima, tem que ganhar os 2 jogos, independente se vai jogar em São Januário. Hoje, acho que já não é bem diferente dessa equipe aí, é uma equipe muito bem treinada, né? Mas a sensação, de repente, é essa de derrota pro Flamengo?
A gente fez o jogo ontem na arquibancada, eu, Jorge e Formiga, e a gente falou e percebeu isso claramente. A gente fez um pós-jogo, vimos a entrevista do Rafael Paiva, vimos Zona Mista depois nas mídias sociais aqui da TNT Esportes, e claramente foi um cenário de que o jogo terminou 1-1, mas terminou como se fosse vitória do Vasco, né? Certeza. 1-1 em Os jogadores do Vasco estavam termina comemorando, o como se fosse uma sentimento do vitória. torcedor do Flamengo é de derrota e o sentimento do torcedor do Vasco, ainda mais com o gol do Coutinho, é um sentimento de vitória. Mas assim, eu tô aqui para analisar, né? Então, do mesmo jeito... Falando aí, tinha que ser o gol do Coutinho, né, velho? Tinha que ser, né? Não tem condição, não tinha marcado nenhum ainda e tem que fazer contra o Flamengo. É incrível. Não era o dia do Flamengo mesmo, não. que eu falei no dia seguinte que o Flamengo venceu o Bolívar por 2-0, eu falei que o trabalho era ruim e o 2-0 foi de uma atuação ruim. Ontem 1-1 foi de uma ótima atuação do Flamengo. O Flamengo não jogava tão bem quanto jogou ontem desde o 2-0 contra o Palmeiras no Maracanã. Copa do Brasil. A ida pelo Maracanã, Início pela de Copa agosto. do Brasil. Início de agosto. E assim, se o Flamengo repetir a postura do time de ontem na sequência das Copas, eu acho que o Flamengo tem grande chance de avançar, de ir longe. Porque a postura do time foi o que a torcida quer que o Flamengo seja. Foi um Flamengo dominante, um Flamengo que ocupou o campo de ataque, um Flamengo que se movimentou, gerou o jogo o tempo todo. No primeiro tempo teve 3 chances de gol, no segundo tempo mandou 2 bolas na trave, fez um gol, teve outras chances. Depois que tomou 1-1, teve um lance em que o Léo Ortiz tinha grande chance de fazer o gol, o Carlinhos se meteu na frente dele, cabeceou para fora. Então, assim, e defensivamente, o Flamengo não foi mal, muito pelo contrário, o Flamengo foi bem. O Vasco não teve nenhuma chance, praticamente. O Vasco teve, nesse lance, de fato, o time desarrumado, e aí tem uma série de questões. O Léo Pereira tentar driblar e depois se jogar clamorosamente. O que o Léo Pereira fez era passível de cartão amarelo, tá? Inclusive. Não, ele simulou demais, ele entregou o jogo, o Léo Pereira. Ele subiu pra atacar, driblou 2 caras na sorte. Uma bola sobrou, ele deu uma caneta sem querer no cara. Em vez de ele continuar a jogada, ele se joga claramente. Como o Vitor Sérgio falou, ele poderia ter tomado o cartão. Ele se joga claramente e ainda por cima, ele dá o contra-ataque pro Vasco. Faz o gol. E na hora, no lance da marcação, onde teve o espaço, que foi o cruzamento pro Coutinho fazer o gol, foi onde ele deveria estar, na defesa defendendo. Então, ele errou 2 vezes no gol. Incrível, o primeiro jogo acabou com a vitória do Flamengo. E acho que o que o Léo Pereira fez, só um parênteses, VSR, foi também não entender o critério que o Klaus estava adotando o jogo inteiro. Pô, 40 do segundo tempo, você não pescou ainda? Inclusive, só para falar, no meio do jogo ontem que a gente estava fazendo, eu perguntei pro Jorge, é cedo para elogiar? Aí a gente falou, cedo. A atuação ontem do Klaus, já que eu falei do Flamengo, se o Flamengo jogar assim, ele vai brigar por coisas grandes no resto do campeonato. Por que o Klaus não apita sempre assim, cara? O Klaus pode apitar desse jeito. A atuação do Klaus ontem foi excelente e com esse critério. Tanto é que teve um lance seguida, né? Que o Flamengo reclamou falta na ponta, ele falou, levanta. Aí na sequência da jogada teve uma pro Vasco na ponta, ele levanta. Aí a gente falou, o critério é o mesmo. Então, assim, nesse sentido de resultado, foi um péssimo resultado e o Flamengo ganhou um dos últimos 6 jogos do Brasileiro. O Flamengo ganhou um dos últimos 6 jogos do Brasileiro. Perdeu pro São Paulo, um time misto, barra reserva, empatou com o Palmeiras, aí depois empatou mais outro, ganhou do Bragantino, tomou de 4 do Botafogo, ganhou do Bragantino, perdeu pro Corinthians e empatou com o Vasco. Então o Flamengo vem de 6 jogos no Brasileiro. Horrível. Assim, normalmente... E dois sofrendo gol. Fez várias vitórias no final, mas 2 contra o Palmeiras e o Vasco, tomando o empate no final. Tomando o empate, ganhando o jogo. Ganhando o jogo e no final. Tomando o empate no finalzinho, então, verdade. No final do jogo, o Flamengo tá muito disperso. Cenário, se você olha assim, do jeito que estão o Botafogo e do jeito que tá o Botafogo e Palmeiras, você ficar 6 jogos e ganhar um, te tira do Campeonato Brasileiro. Completamente. Assim, eu não acho que esteja fora. Porque se você ganha o jogo a menos, você fica a 5, faltando 12 rodadas, né? 12, né? Isso. Faltando 12 rodadas, tem campeonato. Mas considerando
Muito O que o difícil. Flamengo está disputando em Copas, considerando como o time está mexido, bagunçado. E mais os adversários, né? Mais Botafogo e Palmeiras, né? E considerando mais um fator aí. Botafogo e Palmeiras. Mais um fator para considerar. Não tem mais confronto direto do Não, Flamengo. Nem contra o exatamente. Esse é Botafogo, nem outro contra o ponto. Palmeiras. Ele não é. pode mais tirar. Porque se Então, fosse pontos. 5, você fosse enfrentar os dois, você fala, beleza, tá na tua mão. Porque os Total. dois- Agora, hoje não tem. O Flamengo não enfrenta nem O o Flamengo Botafogo, já não nem o depende mais Palmeiras. dele. Neste momento, não depende dele. Então, Não. assim... Tem que torcer por resultados dos Agora, times. resta a dúvida. O Flamengo jogou com essa postura porque era clássico? Porque, assim, ontem o pessoal fala, o Flamengo tá cagando pro brasileiro. Não achei isso ontem. Ontem o Flamengo jogou interessado, brigando e tudo. Deveria ter sido mais eficiente nas finalizações. Mas ontem o Flamengo jogou como quem queria jogar. Foi porque era o brasileiro e era a última chance, ou uma das últimas, ou porque era clássico. E aí o pessoal entrou mais ligado. Mas, enfim... eu gostei muito da atuação do Flamengo. Se jogar assim contra o Penharol, por exemplo, eu acho que ele vai com vantagem. Acho que ganha pra Montevidéu. tranquilo também. O Mauro, a gente, durante um tempo aqui, a gente sempre falava do Então, galera, em resumo, o Flamengo é inacreditável, não tem condição. Jogou melhor o tempo todo, fez gol, perdeu muito gol. Olha, dar destaque aqui, Carlinhos entrou mal demais, Gabigol não entrou, não jogou nada, inacreditável, Gabigol. Ele errou tudo que ele tentou, sentiu a coxa no final, não sei se sentiu mesmo ou foi Miguel. Mas enfim, jogou bem. Alexandro, estreante, jogou muito bem. Plata também jogou muito bem. Plata tinha 6 meses que ele não jogava. Entrou bem, pode evoluir. E o resumo é esse: é um empate com cara de derrota. E fica difícil agora o brasileiro, né? Agora tem que fazer milagre para poder continuar esse brasileiro. Tem que ganhar e depender de Palmeiras e Botafogo perder, o que é muito difícil, né? Porque o Palmeiras só tem a Libertadores e o brasileiro. Não, o Palmeiras só tem o brasileiro e o Botafogo só tem a Libertadores e o brasileiro. Então é isso. Falou, seus pregos. Deixa o like aí e comenta. Tamo junto. Tite no sentido